Olá pessoal, muita luz, muita paz a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês nessa nossa maratona ufológica. E hoje o tema que nós vamos abordar com todos vocês é a NASA e os discos voadores e os extraterrestres. Bom, todos nós sabemos, né, que quando você tem uma série de tecnologia a seu dispor e você é um indivíduo que está viajando para o espaço, né, está explorando o espaço, e o espaço não é mais o nosso lar, né? É uma coisa muito interessante que vocês têm que entender, que a partir do momento que o homem sai da Terra, ele rompe uma fronteira, né, das mais interessantes de até então, né? O homem sempre, em toda a história de sua humanidade, ele ficou preso na superfície da Terra. Ele ficou preso, né? Somente no século XIX, século XX, o ser humano começou a sair da superfície da Terra com balões, certo? Com dirigível, né? E com mais pesado que o ar, que é o avião, né? Mas o homem nunca tinha se desprendido realmente de seu planeta, né? Então, a partir do momento que começam as missões espaciais, né, tanto russa quanto dos Estados Unidos, o homem começou a sair da superfície desse planeta, tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, vamos pegar um pouquinho de história para vocês sintonizar toda essa questão, né, importante aí. A Segunda Guerra Mundial, né, na primeira metade do século XX, ela termina, né, com a produção da maior arma de destruição em massa já produzida até então neste planeta Terra, né? Não, sem contar a Atlântida, na nossa civilização, né? A chamada arma nuclear, tá? Muito bem. Ao terminar a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava muito dividido, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados a gente chama, né? França, Inglaterra, Estados Unidos, ok? Itália, que vão se unir para vencer o inimigo comum, que é a Alemanha. E há um acordo com, né, Stalin na época, né? Que é a União Soviética. Mas o Ocidente nunca foi amigo da União Soviética, vamos assim dizer, pelo fato de ter implantado o comunismo na União Soviética, e era um regime totalmente anticapitalista, né, e antidemocrático também, que violava todas as ideias, então, da sociedade ocidental, vamos assim dizer, né? Então, mas durante a Segunda Guerra Mundial, eles se uniram para derrotar o inimigo comum, que era a Alemanha. Assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, era praticamente inevitável um novo conflito. Então inicia-se o que a gente chama de Guerra Fria. Tá? O que é a Guerra Fria? É um expansionismo ideológico soviético no mundo. Tá? Presta bem atenção no que eu estou falando. É o expansionismo ideológico soviético no mundo. Tá? Na tentativa de se implantar o comunismo no mundo. E logo após, né, o expansionismo, o comunismo soviético, ele começa a atingir todo o leste europeu, né? Você tem Tchecoslováquia, tá, todos os países lá da chamada cortina de ferro que nós chamamos, né? E rapidamente, você sabe que em 1949 a China dá um golpe de Estado e se implanta o comunismo na China com Mao Tse-tung, tá? Isso foi a maior expansão do comunismo, assim. E o comunismo começou a tentativa de se expandir por toda a Ásia, tá? Aí vem a tentativa de se implantar o comunismo na Coreia e a tentativa de se implantar o comunismo no Vietnã.
Aí vai ter Camboja, vai ter muitos lugares ali, que vai ter muitas guerras que vocês vão ver, né? Que com o passar do tempo é uma tentativa de expansionismo ideológico soviético. E é óbvio, os Estados Unidos e, vamos supor, os países aliados do Ocidente não queria que houvesse esse expansionismo soviético. Tá? Então, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, os russos roubaram todos os planos da bomba atômica americana por espionagem. Em 1949, os russos explodem sua primeira bomba atômica. Então estava feito o elo de balanço militar. Ok? Então, eu quero que vocês entendam, existe um clima mundial com o início dos OVNIs. Tá? E o início da própria conquista espacial. A conquista espacial, na verdade, era um pano de fundo para o desenvolvimento, na verdade, de tecnologia, de armas de ataque. Por exemplo, os Estados Unidos têm a bomba atômica, a Rússia tem a bomba atômica. Agora, como nós vamos levar essa bomba atômica até o alvo? Tá? Levar em aviões, na época, não era tão eficiente. Tá? Porque os aviões podem ser derrubados antes de chegar no alvo. Os aviões é um alvo fácil. Os mísseis, os próprios aviões de caça, eles derrubam esses aviões. Bom, então, havia o desenvolvimento de foguetes, de mísseis, ok? Que era o vetor para se levar. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tinha desenvolvido seus foguetes V2, que bombardeavam Londres. E isso foi exatamente o que aconteceu. Após a Alemanha cair, a Rússia invadiu uma parte de Berlim e os Estados Unidos invadiu a outra parte, tá? Junto com os ingleses. Então o que aconteceu? Eles roubavam os cientistas. Eles corriam atrás dos cientistas e da tecnologia. Tá? Essa é uma operação durante a Segunda Guerra Mundial que se chamou, né, Operação Paperclip, que era você procurar onde estavam esses cientistas e roubar eles. E roubar toda a tecnologia que os alemães tinham desenvolvido na época. Tá? Muito bem. Eu tenho um seminário que nós vamos fazer semana que vem, que é sobre os discos voadores nazistas. Tá? Nós vamos falar sobre disco voador e o nazismo. Bom, por que eu estou discutindo essas coisas? Porque vocês vão ver que quando o homem quer subir para o espaço, ele quer sair da Terra e ir para o espaço, ele está levando armamento. Ele está levando bomba atômica para o espaço. Tá? Porque é o seguinte. A Terra é redonda. Ok? Então, nessa corrida espacial, então começou. Então nós temos duas coisas. Nós temos a Guerra Fria, né, que era a expansão do comunismo no mundo, né? E o equilíbrio de forças. É o equilíbrio de forças. Ok? O Ju, pega o celular aí rapidinho e procura Sputnik. Só para me ver a data certinha de lançamento, para não cometer gafe aqui. Né? Então, existe uma corrida, né, para conquistar o espaço, para o desenvolvimento de tecnologia para se conquistar o espaço. Tá? Você está entendendo? Acho que 1954, deve ser uma coisa por aí, se eu não estou... 7, isso. 57. Então, olha, em 1957, né, os russos lançam em órbita o primeiro satélite, tá, chamado Sputnik. Ele só mandava um bip de rádio. Ele só mandava um bip, pip, 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 um sinal de rádio só. Só para os caras seguirem ele no rádio. Então, olha que interessante, olha que interessante. Os russos colocam ele é um foguete, manda e coloca esse objeto em órbita, tá ok? Esse objeto é muito engraçado
que os americanos, você sabe, todos vocês sabem, ver o satélite Starlink, hoje em dia, que quando dá na tardezinha, bem de tardezinha, ele reflete a luz do sol e você vê ele passando. E o Sputnik tinha uma órbita muito baixa. Naquela época os foguetes não tinham capacidade de jogar muito no alto, os satélites. E todo americano saía às 6, 7 horas da noite e ficava olhando o Sputnik passar. Os negros cagavam de medo. Porque se os russos podem colocar esse satélite, podem colocar uma bomba atômica em órbita sobre nossas cabeças. Eles podem nos atacar. Você está entendendo? Então o desequilíbrio de forças foi. Mas o problema é que a partir do momento que houve toda uma Guerra Fria, o desenvolvimento de foguetes para se colocar bombas atômicas nas ogivas, né, a coisa mudou de figura. O que eu quero é que vocês entendam que eu falei para vocês que em 1947 houve um conclave estelar, tá, da Federação, que foi decidir os destinos de nosso planeta. O apocalipse estava agendado para a década de 60. Desde tempos imemoriais ele estava agendado. Ia ser um repeteco da civilização Atlântica. No entanto, neste conclave, houve uma grande discussão e o comando sideral resolveu, em cima da hora, depois de ter dado tudo para o ser humano se autodestruir, impedir o Holocausto, né? Impedir que houvesse uma guerra atômica. Então aí começa a chamada invasão dos discos voadores. Tá ok? É muito importante que vocês entendam isso. Existe uma coisa acoplada. Existe esse desenvolvimento da tecnologia humana de agressividade de guerra e a aparição dos discos voadores. Tá? Então, você tem nos Estados Unidos, você tem a criação, né? Ju, vê aí para mim, data de criação da NASA. Quando a NASA foi criada? Tá? Quando, por exemplo, antes era a Força Aérea, certo? Mas quando você começou a criar algo que vá para o espaço, né, a Força Aérea criou um braço especial chamado NASA, que é National Aeronautic and Space Administration. Né? Ó, então a NASA ela é criada em 1º, né, de outubro de 1950 aí. Quando que os russos lançam um satélite? 57. Então, era, na verdade, uma ação americana para combater, para equilibrar forças com o desenvolvimento espacial soviético. Tá? Então, todo o investimento, grana, né, no começo era um investimento militar, era tudo controlado por militares da Força Aérea. Ok? Então, vamos lá. Durante toda a final da década de 40, né, que é 47, 48, 49, 50, os UFOs invadiram. Só que aí, o Luna, coloca para mim a foto número 3 aí, se não me engano. Coloca a foto número 3 para mim. Isso. Olha, pessoal, durante a década de 50, tá? Durante a década de 50, tá? Antes de qualquer satélite ser colocado em órbita, o povo, até aqui da Terra dava para ver, eles detectavam um objeto estranho orbitando a Terra, em órbita polar. Órbita polar é o seguinte, vai do polo norte ao polo sul, ele fica girando nesse ponto aqui. Ou seja, como ele fica girando em órbita polar, e a Terra gira ao redor de si mesmo, o satélite acaba, né, ele acaba, vamos assim dizer, varrendo toda a superfície da Terra. Ele varre toda a superfície da Terra, ok? Ou seja, todo mundo na Terra vê o satélite, ele passa por toda a Terra.
Ok? Então esse satélite, ele aparece e foi batizado de Cavaleiro Negro pelo pessoal da época. E os pessoal que tinha rádio amador, todo o pessoal, eles escutavam um sinal de rádio que vinha desse bicho. Tá? Um sinal estranho que vinha desse objeto no céu. Ele não era simplesmente, né, algo agora. Não, ele é uma coisa antes de qualquer satélite. Então, sem dúvida nenhuma, era um objeto extraterrestre que estava em órbita, tá, do planeta Terra e emitia sinais de rádio. O que era isso? Então, é o primeiro mistério assim ligado ao espaço, que esse satélite é muito, olha, ele some, olha, ele aparece, ele não fica lá direto, né? Senão hoje a gente já tinha, né, com as tecnologias mais modernas, já tinha fotografado mais de perto. Mas ele tem esse formato aí, né? Ele é bem estranho, ele parece um objeto estranho, parece uma nave. Uns falam assim, mas isso daí é cobertor térmico da estação espacial. Mas não, não tinha nada no espaço quando ele foi detectado, tá? Na década de 50. Então, esse era um dos grandes problemas, porque vocês vão ver o seguinte, tá? Durante todo o desenvolvimento espacial e nuclear, tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos, foi seguido de perto pelos discos voadores. Tá? Existe um filme que vocês podem assistir, só que ele tem 4 horas de duração, ele é muito comprido. Chama Os Eleitos. Alguém já viu falar desse filme? Os Eleitos? Então vocês podem assistir.